Bom dia, meus amigos do Critica Brasil, Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. O país literalmente numa folia, né? Uma balbúrdia, ou sei lá o que isso possa ser chamado. Enfim, queria comentar com vocês uma questão bastante séria que aconteceu a semana passada e que tem raízes históricas. É importante que, dentro de qualquer comentário, qualquer argumento, qualquer discussão que a gente leve, que a gente tenha o contexto das discussões. E era a fala bastante emblemática do general Heleno, né? General Augusto Heleno, que hoje é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, um gabinete muito importante do governo Bolsonaro. Ele é o ministro-chefe e a gente sabe qual é o papel dele. Qual não foi. Bom, eu não digo mais que a gente se espante com as coisas, porque seria ingenuidade nossa, né? Mas numa discussão sobre o orçamento, né, sobre a questão orçamentária, ele desqualificou o Congresso e diz que não podemos aceitar esses caras, entre aspas, né, abre aspas, de conversa captada. Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo e danem-se, né? Ele não falou danem-se, eu estou falando aqui em respeito a vocês. É, a, isso tudo com ele sugerindo ao Bolsonaro convocar o povo às ruas contra o Congresso. Ou seja, se a gente estivesse vivendo dentro de uma normalidade democrática, ele estaria preso. Né? Primeiro que, pelas regras da Constituição, não é lugar de militar no governo, né? Pela nossa Constituição Federal de 1988, não seria o papel das Forças Armadas estarem em ministérios. Então já foi ocupado. Ou seja, realmente a Constituição é figurativa, a gente não tem uma Constituição em vigor no sentido literal. E esse general, com a sua formação, né, de militar, que juram a bandeira, né, e juram respeitar a Constituição, ele está convocando, literalmente, ele está provocando o Bolsonaro a convocar o povo para ir para a rua, pedir fechamento, né, contra o Congresso. A gente sabe o que isso significa. Historicamente, foi isso que aconteceu lá em 64, quando fechou-se o Congresso, instaurou-se o AI-5, enfim, e todos os direitos ficaram em suspensos nesse país e sob a guarda, né, dos militares. Quem é o general Augusto Heleno? Vamos voltar ao filme. O general Augusto Heleno, ele era na madrugada de 6 de julho de 2005, eu vou ler aqui para vocês. As tropas da missão de estabilização da ONU no Haiti, MINUSTAH, comandadas pelo exército brasileiro, fizeram uma operação de pacificação, a palavra pacificação está entre aspas, na maior favela da capital haitiana, Porto Príncipe, conhecida como Cité Soleil. Cité Soleil, em francês, que é a língua haitiana, é Cidade do Sol. Segundo testemunhas, cerca de 300 homens fortemente armados invadiram o bairro e assassinaram 63 pessoas, deixando outras 30 pessoas feridas. Na época, o comandante da MINUSTAH era o general brasileiro Augusto Heleno, hoje ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela inteligência do governo de Jair Bolsonaro. Responsável também por aquele avião que levou cocaína à Espanha e que hoje não se fala mais nada, não se sabe mais nada sobre esse processo. Deve ter caído nas costas ali de mais um Zé Ninguém, como aconteceu com o rapaz da facada, né? Essa ação foi objeto de uma denúncia, né, por parte do povo haitiano, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, baseada em depoimentos de moradores e em relatório elaborado pelo Centro de Justiça Global e da Universidade de Harvard. No documento da MINUSTAH foi acusada de permitir a ocorrência de abusos, favorecer a impunidade e contribuir para a onda de violência no país. Ou seja, imediatamente, dias após
o Brasil ser notificado, o Brasil na época era governado por Luiz Inácio Lula da Silva, imediatamente após ser notificado, a ONU pede que se faça uma troca, né, do comando dessa operação, no que o Lula imediatamente acatou e trouxe de volta o general Augusto Heleno, enfim, e mandou um outro general, eu não tenho o nome dele aqui, pouco importa, foi um outro general que acabou tentando pacificar, não foi bem assim, não foram 300 pessoas mortas, foram, porque foi o que... Bom, mais à frente, um pesquisador do Observatório de Migrações foi para lá para entender esse imbróglio, porque a comissão da ONU dizia que eram 300 mortos, e o novo general que assumiu disse que não, ele fez ali uma entrevista com alguns haitianos e que não era bem assim. Bom, daí o professor pesquisador Luiz Felipe Magalhães, do Observatório das Migrações e pós-doutor em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, esteve no Haiti realizando pesquisas. A Minutah muitas vezes produzia, segundo o resultado das pesquisas com a comunidade local, abre aspas. A Minutah muitas vezes produzia os conflitos em locais onde não havia conflitos, e a maior parte das entrevistas falam precisamente de Cité Solé, onde o general Augusto Heleno comandou as tropas. A Minutah está lá, não sabe como operar. Não conhece a dinâmica política e das disputas territoriais locais, e a partir do momento que ela entra e faz ações sem estratégia, ela piora muito o conflito. Bom, a história aqui vai longe. Esse é o general Augusto Heleno. Ele foi... ele foi colocado por Lula, né? Foi convocado como o Lula é chefe das Forças Armadas, enquanto presidente, convocou o general Augusto Heleno para pacificar, né, a guerra civil no Haiti. E o que se ouviu, o relatório que o Lula recebeu é que, pelo contrário, a forma de pacificação, bem entre aspas, do tal general causou a morte de mais de 300 pessoas, enfim, causou um conflito muito maior do que a pacificação, enfim, e muitas reclamações. Isso foi, lembrando vocês também, foi logo depois do terremoto que teve em 2010, né? Diz que eles não tinham logísticas, enfim, foi um horror. Ou seja, a gente está diante de uma questão bastante séria. Na verdade, o general Augusto, ele era um general da ativa que estava servindo o seu país, convocado pelo chefe das forças, que na ocasião era Lula, mas a remoção dele de lá causou um desconforto dele com o Lula e com o PT, e esse foi o estopim, esse ódio dele, que ele diz dane-se o Congresso, e dane-se o Lula, e dane-se o PT, que ele repete isso monotematicamente, tem esta razão. Ele foi desmoralizado perante as Nações Unidas e perante os seus homens, né? Obviamente, na caserna, houve um constrangimento saber que um general que foi destacado para promover a paz promoveu uma chacina, praticamente. Mas o estopim foi realmente a Comissão Nacional da Verdade. Daí para frente ele se tornou um militante antipetista, segundo uma fonte militar, disse aqui para o repórter. Ou seja, tudo que a gente está vivendo, essa incitação do general Heleno, que é absolutamente criminosa em relação à Constituição, tem uma raiz em 2010, quando ele foi exposta o seu caráter sanguinário diante das tropas, diante de um povo acuado, de um povo que já estava destroçado por um terremoto, um povo que estava vivendo fome e guerra civil, faltando completamente norte, as pessoas desnorteadas, a metodologia, a falta de estratégia dos militares pacifistas brasileiros causou
um constrangimento na ONU. Agora tem aí, existe uma convocação para o dia 15, né, para os bolsonaristas, enfim, novamente gritarem, pedirem intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, absolutamente contra a Constituição. Queria que a gente pensasse muito nisso. Queria que a gente pensasse, antes da gente atirar pedras também, que a gente fosse mais estratégico do que eles. Está acontecendo um crime nesse país, um crime jurídico, um crime inconstitucional, um crime lesa pátria e um crime contra a soberania nacional. Esse crime está sendo cometido por uma instituição bastante séria, que seria a presidência da República. O que virou esse país? Convido vocês a assinarem o Critica Brasil, a virem aqui acompanhar a gente, a divulgar o canal, a aumentar o debate. O meu papel aqui não é trazer respostas, é trazer as perguntas e, enfim, a gente alimentar o debate. É isso que vai fazer crescer este bolo e criar a verdadeira resistência. Agradeço a vocês mais esse dia aqui de companhia. Vamos lá, esmagando no like, como diz o Aquias. E convido a todos também para me acompanharem no meu canal, Niobe Cunha, do Jogo de Damas JDD no YouTube. A gente está aí essa semana inteira fazendo entrevistas, enfim, fazendo vídeos com editoriais discutindo os problemas atuais. Obrigado a todos e até a próxima.